tudo a ver, né? Família em foco, políticas voltadas para a família, políticas públicas voltadas para a família, isso aí é prioridade absoluta, né? Eu, como legislador, a gente está preocupado com a questão da família. Eu não entendi bem do assunto, mas só dar uma passada de olho aqui, falar sobre divórcio, né? Questão de filho, que envolve filho, e até só fazer um relato rapidinho aqui. Por exemplo, quando há uma separação, um divórcio, quem mais sofre são os filhos, né? E a gente tem que garantir o direito da criança, do adolescente, a família. O que mais sofre são os filhos, né? Então está de parabéns, um tema aqui muito oportuno, né? Para a gente estar cuidando da nossa família de Ibirité. E no mais, muito obrigado, boa tarde a todos. Agradeço ao vereador Dimas e na oportunidade, representando o nosso prefeito William Barreira, licenciado, e também o nosso prefeito em exercício, doutor Paulo Teles, para o seu pronunciamento e abertura oficial deste evento, passamos a palavra ao Procurador-Geral do município de Ibirité, doutor Wagner Miguel. Boa tarde, senhoras e senhores. Prazer, novamente, receber tanta gente aqui na sede da Prefeitura, neste ato também representando o prefeito William Barreira, que está licenciado por questões médicas, nosso amigo Paulo Teles, que é o vice-prefeito, está prefeito em exercício, também com outros compromissos, e principalmente também representando a Procuradoria-Geral do município, que desde o ano passado nós iniciamos um ciclo, né, de palestras que a gente vem buscando trazer nomes de referência e assuntos que são relevantes para a vida de todos nós. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui presentes. Queria começar cumprimentando a doutora Nayane, até fazendo a transferência do parabéns, né? Dimas citou aqui o tema, né, Famílias em Foco, e parabéns, né, por essa iniciativa, pela escolha do tema, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Nayane é uma amiga que a gente já tem há algum tempo aqui na cidade, também na Prefeitura vem sendo parceira em diversos assuntos que a gente tem tentado fazer em conjunto. Então é um prazer muito grande, né, ter tido essa confiança de você trazer todos os seus alunos, trazer um projeto tão bacana para ser compartilhado aqui na nossa cidade. A PUC fica em Belo Horizonte, então mais um motivo de nos alegrar, ou seja, o conhecimento que está sendo produzido mesmo fora da nossa cidade, mas com diversos alunos que representam o Ibirité, poder vir aqui agora e compartilhar um pouco disso com toda a nossa população. Muito obrigado mesmo pela confiança e um prazer tê-la aqui presente. Cumprimentar também a doutora Juliane, que para mim é uma honra muito, muito grande mesmo. Algumas pessoas sabem o tema do meu mestrado foi Bioética e Relações Jurídicas da Saúde. Então, diversos assuntos em que ela é talvez um dos maiores nomes no nosso país são muito ligados a temas que eu gosto de estudar, então é um prazer muito grande recebê-lo aqui hoje também. Eu vi no slide que esse trabalho é feito em homenagem à professora Juliana Queiroz, então é uma honra para a gente poder estar recebendo aqui e espero que desfrute e que a gente esteja à altura de poder participar desse evento ao lado da senhora. Cumprimentar os meus amigos, o pastor Elias Silva, que está sempre conjunto aqui, a Secretaria de Desenvolvimento Social, eu sempre digo que ela tem que andar lado a lado com todas essas iniciativas, porque lá na ponta é quem acaba sofrendo com as consequências, às vezes, da falta de conhecimento e das mazelas que a nossa população vive. Então, mais uma vez, ao nosso lado, muito obrigado pela presença, pela dedicação, e estendo a toda a sua secretaria, todos os amigos que estão sempre nos ajudando. Também aqui comigo, o Dr. Ramon, controlador-geral do município, mas também advogado, amigo pessoal. Muito obrigado pela dedicação. Sei que diversos afazeres lá, mas ter dedicado esse tempinho para vir cá é uma honra para nós, tá bom? Muito obrigado. Vereador Dimas, até deixei para falar por último dele, porque a Câmara de Ibirité, nessa legislatura, ela vem apoiando todos esses eventos que são realizados aqui na Prefeitura. Porque eles sabem que a gente trabalhando em parceria, a gente consegue direcionar o nosso
o dinheiro público, as ações realizadas com dinheiro público para quem mais interessa, que é a população. Então, muito obrigado pela parceria, por estar aqui presente também. Eu sei da sua agenda, eu sei que tem diversos outros afazeres e ter colocado essa tarde aqui como prioridade para nós nos engrandece muito. Muito obrigado, tá? E eu queria falar também especialmente dos alunos da PUC que estão aqui hoje. Não sei se todos sabem, mas eu sou oriundo da PUC Barreiro, né? Me formei lá, sou da primeira turma da PUC Barreiro, então sofri tudo que uma primeira turma sofre, né? Com a questão de espaço, de professores, de criação de estrutura. Então, eu pessoalmente fico muito honrado em receber aqui hoje alunos da PUC Barreiro para participar de uma palestra, de um evento produzido por esses alunos aqui na nossa cidade. O que eu gosto muito de dizer para o pessoal que está estudando, que é apaixonado pelo direito, que está se apaixonando pelo direito, é que se dediquem a ações que vão além do processo em si. Ações como essa. É muito gostoso a gente poder chegar numa situação, a gente ter essa oportunidade de adquirir um conhecimento e compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Eu falo que isso é o que mais me agradece, é o que mais me deixa feliz. Hoje eu tenho a oportunidade de, através do conhecimento que eu consegui adquirir ao longo da vida, poder compartilhar isso com outras pessoas. Então sigam nesse caminho, estudem, dediquem, mas não se esqueçam, a profissão de advogado, do operador do direito, se seguir uma outra profissão, de um promotor, de um defensor público, um juiz, delegado, mas acima de tudo nós lidamos com o direito das pessoas. Então tem que ter uma vocação especial. A gente tem que ter essa disponibilidade para, às vezes ela tem um processo ali que vai me render um dinheiro muito bom, mas eu tenho uma outra causa ali que não vai me render nada, mas vai render dignidade, vai render liberdade, vai render o mínimo que aquela pessoa precisa naquele momento. E muitas vezes essas aqui são as nossas oportunidades. A gente não está ganhando nada para fazer isso aqui, mas às vezes uma pessoa que sair daqui com uma dúvida sanada, com um esclarecimento que seja relevante para a vida dela, já está pago, porque a gente conseguiu fazer o bem para alguém, tá bom? Então, parabéns a todos vocês, muito obrigado pela presença. Quero deixar aberto que sempre que precisarem nos procurar, estamos de portas abertas. A PUC Barreiro especificamente tem diversos representantes aqui na prefeitura. Eu vim, meu amigo Will Esteves, que está ali, que é parceiro demais. A Laís, que é da turma de vocês e também trabalha junto comigo hoje. Natália, a doutora Micaela, que não está presente, mas acho que é pessoal aluna também. Então, assim, são diversas pessoas que vieram. A Simone, estou lá também, Simone? Simone também. Então, assim, a gente tem um carinho muito especial, obviamente, com todos os estudantes. Mas a PUC Barreiro tem uma questão diferente pela proximidade, por tudo que a gente vive junto. Então, está sempre de portas abertas. Quem quiser tirar qualquer tipo de dúvida, qualquer situação que a gente possa oferecer algum ganho de conhecimento, podem vir nos visitar, que será um prazer recebê-los, tá bom? Muito obrigado. E aí podemos iniciar os eventos efetivamente agora, tá bom? Obrigado, gente. Agradecendo ao Procurador-Geral do Município, Dr. Wagner, parabenizamos a mestra Denise com a mesa, vamos desfazê-la para o início do segundo momento. Mais uma salva de palmas para nossas autoridades. Nesse segundo momento, vamos convidar novamente a professora, a doutora Mariane Costa Nascimento, ela vai vir com seus alunos, e a participação também, a presença da professora, a doutora Juliane Fernandes Queiroz. Convidamos os seguintes alunos aqui presentes: Alcineide Vieira de Aguiar, compor conosco a mesa. Convidamos Algiane Caroline de Moraes Silva. Convidamos Laís Cristine Passos Freitas. Convidamos Laís Lohane Marques.
No Brasil, segundo o IBGE, 28,6 bilhões de famílias não se inserem no perfil clássico e superam o modelo tradicional de pai, mãe e filhos, unidos pelo matrimônio. São homens e mulheres vivendo sozinhos, casais homoafetivos, irmãos, avós com netos, conviventes. Enfim, com formações tão múltiplas quanto devem ser múltiplos os direitos que as amparem. Por isso, a escolha do nome Famílias no Plural. O objetivo é que todas as entidades familiares sintam-se abraçadas por esse projeto. O intuito é levar informação jurídica a toda a população de uma maneira lúdica e pedagógica, pois se acredita que o direito de concretizar na plenitude do seu saber. E nesta seara, que o grupo convida todos presentes, nesse primeiro momento, agora o segundo momento, depois da nossa mesa solene, para embargarem no saber jurídico da primeira forma de constituição familiar, o casamento. Famílias em Foco apresenta os desafios jurídicos da constituição do casamento, com os nossos aplausos. Gente, vocês estão ouvindo essa música? Em tempo também convidamos o Gustavo para compor conosco a mesa. Degola, partilha. Então, mas o casamento nada mais é do que o contrato civil. E hoje nós vamos conhecer um pouco sobre isso. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo bem? Então vamos ver a primeira parte. Como seria o início de um casamento? Como que é a habilitação? Vamos ver. Boa tarde, gente. Gostaria de agradecer a presença de todos. Casamento. Acho que a maioria aqui não vai saber qual que é o primeiro passo, né? A maioria pensa na festa, no casamento, no vestido, né? Deixa de pensar no que realmente é necessário para realizar a cerimônia. Bom, o primeiro passo para poder contrair o casamento é a chamada habilitação. O que é a habilitação do casamento? A gente tem que ir no cartório de registro civil e requerer pessoalmente os noivos, né, na verdade, requerer a habilitação. Essa habilitação ela deve ocorrer no mínimo 30 dias antes da cerimônia, né, que é a famosa colocar papelada para correr, como a maioria conhece, né? De acordo com o Código Civil Brasileiro, quem que pode contrair o casamento? São os maiores de 16 anos, os emancipados ou os que têm autorização do pai e da mãe. Não tendo autorização, faltando autorização de um dos dois, pode ser suprida pela autorização judiciária. Os maiores de 18 anos, eles podem contrair o casamento livremente, inclusive os idosos, porque tem gente que acha, o idoso não pode contrair casamento e tal, fica com
medo daquele famoso golpe, né? Mas não tem. Cabe ressaltar que o procedimento de reabilitação, ele somente é válido por 90 dias. Se passado esses 90 dias, deve começar tudo de novo. Assim, os nubentes, eles devem levar uma relação de documentos, né, para dar início ao referido procedimento, com certidão de nascimento atual emitida no máximo 90 dias. Ou seja, quem tem em mente aí que realizar casamento, deve já procurar saber sobre a certidão de nascimento, tem que ser bem atual. No caso de maiores de 16 anos e menores de 18, deve ter autorização dos pais ou suprimento judicial, declaração de 2 testemunhas, parentes ou não, que conheçam os nubentes, a declaração do estado civil de domicílio atual dos nubentes e de seus pais. Caso já tenha sido casado, deverá levar também a certidão de óbito do cônjuge falecido, ou então se houver sido divórcio, a sentença de nulidade ou anulação do casamento. É dever do oficial de registro esclarecer aos nubentes a respeito dos fatos que invalidam o casamento, bem como sobre os tipos de regimes matrimoniais. Se todos os documentos estiverem em ordem, tudo ok, serão emitidos chamados proclamas ou editais. Eles ficarão no cartório durante 15 dias, e com a certidão em mãos, depois desses 15 dias será emitida uma certidão. Com a certidão em mãos, os nubentes já podem realizar a cerimônia. Amor, acho que a gente podia falar sobre aquele assunto, né? De novo, Rita, eu já falei que casamento não é pra mim. Mas, amor, já faz 6 meses que a gente tá junto. Você quer saber a verdade? É isso? Ah, pronto. Que verdade? É que eu ainda sou casado. Você ainda é casado? Você é casado? Como você não me contou isso? É complicado. É que eu tô no meio do processo de divórcio, eu não sei o que fazer. Mas, de qualquer forma, você aceita esse casamento? Deus me livre casar com um casado. Sai fora. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de cada um aqui. Agradecer a professora Narine, a professora Juliana, embora eu não tenha sido sua aluna, mas é um enorme prazer compor essa mesa ao lado da senhora. Agradecer aos meus colegas também. E eu vou abordar aqui as causas suspensivas e as causas impeditivas ao casamento, como demonstrado na situação hipotética que os meus novos colegas acabaram de demonstrar. Bom, o que seriam essas causas suspensivas e as causas impeditivas ao casamento? Se tratando das causas suspensivas, pode-se dizer que o casamento ele pode ocorrer, mas trará algumas sanções aos nubentes que contraírem um matrimônio. Por exemplo, será obrigatório o regime separação total de bens. E essa causa suspensiva, vale ressaltar que o casamento não é nulo ou anulável. Portanto, essas causas suspensivas são o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, a viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou anulável até 10 meses depois do começo da viuvez, o divorciado enquanto não houver sido homologado ou decidida a partilha de bens do casal, o tutor ou o curador e seus ascendentes e descendentes, irmãos, cunhados ou sobrinho com as pessoas tuteladas ou curateladas. Então, as causas suspensivas, elas trazem sanções aos nubentes, mas não quer dizer que o casamento não pode ocorrer. Agora, se tratando das causas impeditivas ao casamento, o casamento, em hipótese alguma, ela pode ocorrer. De jeito maneira, o casamento pode ocorrer quando se tem as causas impeditivas.
que são elas: por consanguinidade, não podem se casar os ascendentes em linha reta com os descendentes, por exemplo, um pai com a filha, o avô com a neta, ou seja, qualquer grau de parentesco em linha reta. Esse impedimento também, ele compreende os irmãos do mesmo pai e mães diferentes, ou mães iguais e pais diferentes, e também se torna uma causa impeditiva ao casamento, por afinidade. O que seria essa causa impeditiva por afinidade? A causa impeditiva por afinidade é que não podem contrair os matrimônios, casamentos, os afins em linha reta. O que seriam os afins em linha reta? Sogra e genro, padrasto com a enteada. E também não poderão casar o adotante com o adotado. Por exemplo, se eu adoto alguém, futuramente eu quero contrair o matrimônio com a pessoa que eu adotei, em hipótese alguma o casamento pode ocorrer. E existe também o impedimento resultante de crime, ou seja, não podem se casar quem foi condenado por homicídio com a viúva do falecido, com a viúva do morto. Portanto, não havendo as causas impeditivas e as causas suspensivas ao casamento, é necessário que os nubentes façam a escolha do regime do casamento. Agora que casamos, tudo que conseguirmos será nosso. Escolhemos a comunhão parcial de bens. O que é seu é meu, o que é meu é seu. Escolhemos a comunhão universal de bens. O que é meu é meu, o que é seu é seu. E aí escolhemos a separação total de bens. O que é meu é seu, tudo é nosso. Escolhemos a participação final nos aquestos. Mas afinal de contas, o que são regimes de bens no casamento? A comunhão universal de bens, a comunhão parcial de bens, a separação de bens e a participação final nos aquestos. Alcineide, por gentileza, explica pra gente quem são os regimes do casamento, por favor. Boa tarde, pessoal. É um prazer, estar compondo a mesa aqui, juntamente com os professores, meus colegas, e estar falando para essa plateia na cidade de Birité. Eu espero, estou vendo muita gente ainda aqui no caso, eu espero que vocês pelo menos decidam hoje qual regime que vocês vão casar. Saiam daqui com o regime decidido. Realmente é o que eu espero. Vamos começar falando sobre o pacto antinupcial. O que seria o pacto antinupcial? O pacto antinupcial é um contrato formal, solene, feito por escritura pública no cartório de notas. O pacto antinupcial, ele é obrigatório nos 3 regimes que o casal escolheu, ou seja, no regime de comunhão universal de bens, no regime de separação total de bens, o convencional, e no regime de participação final dos aquestos. É obrigatório o pacto antinupcial, esse contrato. Já no regime do comunhão parcial de bens, não é necessário o pacto antinupcial, porque é o regime que o nosso Código Civil traz como regra, Caso os noivos não escolherem o regime de casamento, esse será o regime que vigorará entre eles. O pacto nupcial, ele tem o propósito, de regularizar as questões patrimoniais e escolher o regime de casamento que os noivos irão casar. Esse pacto ele deve ser averbado no cartório de imóveis, para dessa forma dar publicidade ao ato. O que seria publicidade? A publicidade nada seria mais do que se tornar público, divulgar entre as pessoas. Esse pacto feito por menor de 18 anos, ele está condicionado à aprovação do seu representante legal, que são os pais, que são os tutores, para ter a validade, exceto nas hipóteses do regime de comunhão de separação de bens, do total separação de bens. Agora nós vamos aprender que nosso Código Civil de 2002, nosso ordenamento jurídico, ele traz 4 tipos de regime de casamento. É o regime de comunhão parcial
parcial de bens, o regime de comunhão universal de bens, o regime de separação total de bens e o regime de participação final dos aquestos. Nós vamos começar a falar pelo regime de comunhão universal de bens. Gente, o que seria isso? Regime de comunhão universal de bens. É a comunhão total mesmo. Olha, esse regime ele deixou de ser obrigatório a partir de 1977. Nesse regime, todos os bens, tanto os atuais quanto os futuros, eles passam a ser comum do casal. Ou seja, os bens, né, que os cônjuges adquiriram antes do casamento e os bens que os cônjuges adquiriram depois do casamento, tudo isso se transforma em um único patrimônio, né? Tudo que é meu é seu, é nosso, né? Porém, são excluídos da comunhão os bens doados, né? Herdados, né, por herança ou derivados de troca, com cláusula de incomunicabilidade. Aí ninguém leva não, tá, gente? Não esquece de colocar essa cláusula. Se caso resolver por esse universal de bens, lembra dessa cláusula aí, lembra desse conhecimento hoje. Nesse regime, é necessário que o casal compareça ao cartório de notas e faça o pacto antinupcial. Né? Esse regime, né, para quem quiser saber mais, né, o conhecimento é sempre bom, está no nosso Código Civil de 2002, nos artigos 1667 a 1671. Agora nós vamos aprender sobre o segundo regime, regime de comunhão parcial de bens. Esse regime ele é trazido como regra no nosso Código Civil de 2002. Ou seja, quando o casal de noivos não escolhe o regime que eles vão se casar, esse regime é o que predominará entre eles, né? O que prevalecerá entre eles. Nesse regime, todos os bens adquiridos após, esse é o após, não é antes, é só o após o casamento, esse regime adquirido após o casamento se tornarão bens comuns ao casal. Então, incidindo a ameação, pois a presunção absoluta, né, de contribuição, seja financeira ou moral do outro cônjuge, né? Ele também está contribuindo, então é mais que justo. Já os bens que cada cônjuge possuía ao casar são excluídos da comunhão, pertencendo à pessoa de cada um, não integrando no patrimônio comum do casal. São incomunicáveis, ou seja, não participa, né, dessa partilha. Os bens cuja aquisição tiver por atributo uma causa anterior ao casamento, ou seja, né, alguma coisa que foi feita antes do casamento, mas que só agora o cônjuge está recebendo, né? Como é o exemplo de herança, de doação, né, e etc. Esse regime, gente, ele está contido no Código Civil de 2002, nos artigos 1641, 1658 e 1666 do Código Civil. Quem quiser uma curiosidade, quem perdeu o sono à noite, ó, abre o Código Civil e lê. Vai aprender mais. E é bom que o sono vem e vocês vão aprender, né, mais coisas. Eu estou falando aqui, resumindo, não dá para a gente entrar muito em detalhe, mas estou falando aqui o que realmente é necessário e básico para a gente estar aprendendo nessa tarde. Agora nós vamos falar do regime de separação total de bens. Esse regime, ele é obrigatório para a pessoa maior de 70 anos, para as pessoas que contraírem com inobservância das cláusulas suspensivas. Essas cláusulas suspensivas a minha colega Eugênia falou, mas também quem tiver curiosidade, está no Código Civil, no artigo 1523 e 1524. E os que dependerem para casar de suspensão judicial. Entretanto, qualquer pessoa pode casar condicionalmente nesse regime de bens, qualquer pessoa pode escolher. Nesse regime, todos os bens futuros dos cônjuges permanecerão sob a administração exclusiva de cada um. Ou seja, não se comunicam, visto que na separação, né, total de bens convencional, onde os noivos manifestam livremente a sua vontade,
é indispensável a lavratura de escritura pública do pacto antinupcial para a realização do matrimônio. Lembrando que ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos seus rendimentos de trabalho, de bens, né? Salvo estipulação em contrário no pacto antinupcial. Olha como que é importante esse pacto antinupcial, né? Porque caso você fizer esse pacto e colocar essa cláusula, aí ela não tem validade. Esse regime, ele está disposto nos artigos 1687 a 1688 do Código Civil. E agora, né, despedindo para o nosso último regime, que é o regime de separação, regime de participação final dos aquestos, é o regime que cada cônjuge possui patrimônio próprio, onde cada um tem direito a metade dos bens do casal. Integram o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possui ao casar e os bens adquiridos a qualquer tipo atributo, né, na constância do casamento. Sobrevindo a dissolução, né, do casamento, vão ser apurados os montantes dos bens materiais, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios os bens anteriores ao casamento e as dívidas relativas a esses bens. As dívidas de um dos cônjuges, quando superiores à sua ameação, ou seja, né, se você faz aquele balanço, né, e passou a dívida está mais do que você tem direito, você não é obrigado, né, ou seja, o outro cônjuge não é obrigado aos seus herdeiros, né. Ficou um pouquinho confuso o meu finalzinho aqui, eu vou repetir, não gostei, tá, gente? As dívidas de um dos cônjuges, quando superiores à sua ameação, não obrigam ao outro, ou aos seus herdeiros. Realmente falou uma palavrinha que eu não falei bacana, agora deu para entender. Esse regime está descrito nos artigos 1672 a 1688 do Código Civil. Então, agora já até para a gente fazer as perguntas, né? Existem 4 tipos de regimes no nosso ordenamento jurídico: regime de separação total de bens, regime de comunhão universal de bens, regime de comunhão parcial de bens e regime de participação final dos aquestos. Escolha o seu regime, ok? Sendo assim, boa tarde a todos. Antes de falarmos sobre paternidade, nós precisamos saber sobre filiação. O que é filiação? Filiação é a relação entre pais e filhos, cujo vínculo pode ser de origem genética, afetiva ou de registro. O direito a este vínculo ele é indisponível, ou seja, ninguém pode abrir mão dele. E é importante frisarmos que não existe mais diferenciação entre filiação legítima e ilegítima, ou seja, todos são apenas filhos, tanto aqueles que nasceram na relação do casamento, bem como aqueles que nasceram fora dessa relação. Então, os filhos também que vieram da adoção também são filhos e todos possuem os mesmos direitos que os outros filhos, por exemplo, que são
sanguíneos também possuem. Agora, no nosso Código Civil, nós temos algumas hipóteses que irão presumir a paternidade dos filhos concebidos na constância do casamento. Algumas delas são os filhos nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal, os filhos nascidos 300 dias após a dissolução dessa sociedade conjugal. E agora nós vamos entrar na questão da paternidade. A ação de investigação de paternidade, ela vai surgir para desvendar essa incerteza, como que a gente viu nesse teatro, sobre quem é o verdadeiro genitor. Então, a investigação de paternidade, ela vai realmente investigar para descobrir quem que é esse genitor. E ela pode ser feita pelo já conhecido, popularmente, o exame de DNA. Mas quem pode propor, quem pode pedir essa investigação de paternidade? Esse processo de investigação de paternidade, quando é por um menor de 18 anos, ele deve ser aberto pela mãe desse menor e ela tem que ser representada por um advogado. Agora, se a pessoa ela já é maior de idade, ela própria pode abrir esse processo, mas ela também tem que estar representada por um advogado. Agora, e se o pai ele se recusar a fazer o exame de DNA? Melhor, e se o pai ele é obrigado a fazer esse exame de DNA? Não. A nossa legislação ela não se obriga, ela não faz ninguém ser obrigado a fazer esse teste de DNA. Mas, por causa de acordo com o princípio de que ninguém pode ser forçado a fazer prova contra si mesmo. Só que se esse pai ele se recusa a fazer o exame de DNA, o que vai acontecer? Vai começar a existir uma presunção relativa de paternidade. Ou seja, essa presunção de paternidade vai recair sobre esse pai e vai pesar contra ele. Só que isso não vai bastar para confirmar a paternidade. Então, o que significa? Significa que a pessoa que entrou com esse processo, ela precisa apresentar outras provas. Por exemplo, evidências de que houve um relacionamento entre a mãe do requerente e esse suposto pai e que veio como fruto essa gravidez. E é importante também destacar que não existe um limite de tempo para ingressar com o processo de investigação de paternidade. Se, por exemplo, uma pessoa de 60 anos, ela acha que uma pessoa de 80 pode vir a ser pai dela, ela pode ingressar com uma ação para saber se essa pessoa é ou não pai dela. E é importante também nós falarmos aqui sobre institutos que são muito importantes para o direito de família, que é a guarda, a tutela, a curatela e a adoção. A guarda, ela consiste na atribuição de pais separados ou a ambos do cuidado, da proteção, do zelo e da custódia do filho. Quando essa guarda é exercida por apenas um dos pais, ela vai chamar-se unilateral ou exclusiva. Agora, se ambos fazem essa guarda, ela é chamada de guarda compartilhada. A guarda ela também tem um outro tipo, que é quando ela é exercida por uma família substituta, que é caso os pais eles foram suspensos ou destituídos do poder familiar, ou ainda para a preparação ali para a tutela ou para a adoção. A tutela é um instituto que visa proteger o menor cujos pais faleceram ou são considerados judicialmente ausentes ou decaíram do poder familiar. Então a gente pode dizer que a tutela ela tem por finalidade suprir a falta dos pais. Já a curatela, ela utiliza as regras da tutela, porém, a sua premissa é a proteção da pessoa civilmente maior, ou seja, aquela pessoa que é maior de 18 anos, porém, ela encontra-se incapacitada para os atos da vida civil. Por exemplo, um idoso ou uma pessoa mais velha possui uma doença, como Alzheimer, em um estágio avançado, ela precisa ingressar com uma ação na justiça, porém, ela não tem capacidade civil. Então, o que acontece? A família ela precisa procurar o Poder Judiciário para interditar essa pessoa doente. E quando se interdita, vai surgir a figura do curador. Que esse curador ele vai ser responsável pela administração dos bens da pessoa interdita. E a figura do curador, via de regra, é destinada a algum parente ou amigo dessa pessoa interdita. Porém, o juiz ele também pode escolher um curador. Por exemplo, quando um idoso está acolhido em um asilo e ele não possui nenhum amigo, nenhum parente, o juiz ele pode escolher um curador para estar representando e administrando os bens desse idoso. Agora, a adoção
adoção é o meio pelo qual vai se conferir à criança que não pode permanecer com sua família biológica o direito de ser colocado no seio de uma nova família, que busca a filiação adotiva como alternativa ao projeto parental. Nesse sentido, vai se atribuir ao menor a condição de filho para todos os efeitos legais e vai se desligar o vínculo dele com os genitores biológicos. Ou seja, na adoção, a criança ela vai ser desligada dos vínculos da família ali, biológica dela. Ela vai passar a se ligar agora à família adotiva. E, como já frisando mais uma vez, tanto os filhos adotivos como os filhos que foram por um processo judicial de investigação de paternidade, tanto os filhos por vínculo sanguíneo, todos eles possuem os mesmos direitos, não tem nenhuma diferenciação. E também é muito importante nós falarmos que quando tem alguma dúvida sobre essa filiação, sobre a questão da guarda, da tutela, a gente tem que levar em conta a situação fática, tanto da família como da criança, sobre a realidade ali da criança. E principalmente nós estamos ligados ao princípio do bem-estar da criança e do adolescente, que é consagrado no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque a criança e a vontade da criança, a sua opinião é importante, é relevante e tem que ser respeitada. E dessa forma, a gente pode finalizar falando que a gente precisa saber sobre a filiação e ter os conhecimentos, principalmente se no futuro ocorrer um divórcio. Porém, nem tudo na vida e o casamento, assim como todo bom negócio, uma hora acaba. Seja a morte ou o divórcio. Boa tarde. Primeiro, para entender o divórcio ou a morte como uma forma da extinção do vínculo matrimonial, isso é uma forma de você romper com todos os laços do casamento, é você responder a seguinte pergunta: qual é a natureza jurídica do casamento? Ou, no bom português, o que o casamento é para o direito? Para o direito, o casamento é nada mais do que um contrato. É um contrato especial, isso em que as partes manifestam a vontade de se casar, de ter uma comunhão, uma união de vida. Então, como todo contrato, ele vai se instituir como um contrato, pela vontade das partes. Ou pela morte, que é um fato que transcende a capacidade de interferência do homem. Então, o contrato de casamento, ele pode ser extinto, seja pelo divórcio, seja pela morte de um dos cônjuges, ou seja pela invalidade. Por invalidade entende-se anulação ou a nulidade desse casamento. Então, a morte. Como eu disse, a morte de um dos cônjuges não tem como você dar continuidade a essa união, a essa comunhão de vida. Já o divórcio, aprofundando nesse tema, que vai ser o nosso principal tópico abordado aqui, o divórcio é uma medida dissolutória do vínculo matrimonial. Em outras palavras, você vai romper com todos aqueles laços de casamento, todos aqueles laços e aqueles deveres dos cônjuges vão ser extintos em razão disso, dentre outros efeitos. Hoje, ao contrário, o processo de divórcio, ao contrário do que acontecia há uns 20, 30 anos atrás, ele é cada vez mais facilitado. Hoje você busca diminuir, o direito de família ele busca diminuir aqueles atos meramente solenes que servem como um óbice à vontade das partes. Então, a questão é você tornar algo acessível, até porque o direito de família, principalmente no que diz respeito à questão da jurisprudência ou das decisões judiciais, ele tem assumido áreas mais democráticos. Isso também, em razão, é inegável dizer, em razão até da questão de você reconhecer a dignidade da mulher, você reconhecer a vontade da mulher, algo que não acontecia há certos anos atrás.
Então, lembrando até que o casamento, o divórcio só foi regulamentado em 1977. Então não havia essa forma consensual de você romper com esse laço. Isso, em 1977, isso foi o quê? 41 anos atrás. Então, 41 anos atrás o divórcio foi regulamentado, que é pouco tempo. Então, voltando no divórcio, qual seria o conceito de divórcio? Como eu já disse, só reiterando, só para facilitar o entendimento, o divórcio é o quê? A dissolução desse vínculo matrimonial, dissolução do casamento pela mera vontade de um ou de ambos os cônjuges. Quais seriam os efeitos do divórcio? Um dos efeitos, dentre outros, é claro, esses efeitos, é a extinção dos deveres conjugais. E esses deveres, quais são esses deveres? Isso vai depender de qual regime escolhido, isso como a Alcinete disse. Ele vai permitir com que os ex-cônjuges possam contrair novamente as núpcias. Isso, até porque uma das causas impeditivas para o casamento é o fato de um dos cônjuges ser casado. A partilha de bens, isso também vai depender do regime de bens escolhido. E vale dizer também, importante dizer isso, que os deveres e direitos dos pais, eles permanecem inalterados mesmo com o divórcio. Então, mesmo que não exista mais essa união entre o casal, você tem o direito dos filhos resguardados. Então, passando para a questão procedimental, como divorciar? Isso vai depender muito da modalidade escolhida, a modalidade do divórcio. Que dentro dessas modalidades tem a extrajudicial e a judicial. E dentro da judicial tem a consensual e a litigiosa. A extrajudicial, que é a que pode ser realizada no cartório de notas, ela é sempre consensual. O que quer dizer consensual? Quer dizer que ambos os cônjuges, eles acordam, eles consentem com os termos do divórcio. Ou seja, não há um conflito de interesse entre os dois cônjuges. E esse divórcio, ele lembrando aqui que o divórcio é realizado no cartório de notas, mas o casamento ele vai ser realizado no cartório de registro civil. Já o divórcio judicial, quando você há um conflito de interesses ou quando você tem o interesse de um menor, do filho incapaz envolvido. Por incapaz você entende aqueles menores de 18 anos ou aqueles que não têm um discernimento para aqueles atos da vida civil. Então, esse divórcio judicial, ele vai ter que ser realizado em juízo por meio de uma ação de divórcio, isso é, você tem que provocar o órgão jurisdicional competente para que ocorra o divórcio nessas ocasiões, que é o interesse de capaz envolvido, e quando não houver um consenso entre os cônjuges. Ou até mesmo se um dos cônjuges ele não quiser divorciar, o outro fizer o pedido e o outro cônjuge ele não aceitar essa situação. Então, lembrando que mesmo que as partes elas consentem com os termos de divórcio, mas elas têm filhos incapazes, esse divórcio vai ter que ser realizado em judicial, porque você tem uma terceira pessoa, você tem um interesse que o menor que não tem aquele discernimento, ele não vai poder influir na capacidade dos cônjuges. E agora passando por uma questão, algo que é gerado bastante dúvida, essas questões que com base você tem procurado, são aquelas questões principais do divórcio, são as questões que as pessoas mais procuram saber. Dentre outros, eu peguei 3 aqui, mas tem muito mais. Então, é possível você divorciar sem a prévia partilha de bens? É possível com que os cônjuges eles rompam com esses laços do casamento, sem que haja aquela partilha dos bens, aquilo que foi pactuado no regime de bens ou no pacto antinupcial? Sim, é possível, porque a partilha de bens, ela não é a causa do casamento, ela não é uma causa do casamento, ela nem é um
para o casamento. Assim, ela é um efeito do casamento. Na verdade, ela é um efeito do divórcio. Assim, é possível o divórcio sem a prévia partilha de bens. Mas vale dizer que essa partilha de bens ela vai ser uma das causas suspensivas para o casamento. Então, se as partes não fizerem essa partilha de bens, elas vão ser obrigadas. Se uma delas quiser contrair o casamento novamente, elas vão ter que ela vai ter que casar no regime de separação de bens, obrigatória de bens. Outra questão também que gera bastante dúvidas, se a presença do advogado é indispensável. Se você pode dispor do auxílio de advogado para você divorciar. Então, isso sim, é indispensável a presença de advogado. Isso até na hipótese daquele divórcio extrajudicial que é realizado no cartório de notas. Porque o tabelião ele só vai lavrar a escritura do divórcio, desses procedimentos, se as partes forem orientadas por um advogado ou um defensor público. Aquelas pessoas que são declaradamente pobres ou que não tiverem condições financeiras para arcar com os honorários advocatícios, o que elas fazem? Elas têm direito ao auxílio ou à assistência jurídica de um defensor público. Então, mesmo que a pessoa não tenha direito, ela deve fazer esse requerimento para um defensor público, para que ela tenha um auxílio. Isso da mesma forma que ocorre no cartório, isso vai ocorrer no judiciário. Então, se o divórcio ele for judicial, essas partes podem requerer essa gratuidade, podem requerer o auxílio desse defensor público. Outra pergunta também é: quanto custa divorciar? É caro? Infelizmente, tem um preço para divorciar. Já que, como o advogado é indispensável, você tem que haver um dispêndio das partes com os honorários advocatícios. Mas vale dizer que tem essa gratuidade aqui em relação ao defensor público, a assistência do defensor público. E também há uma previsão no Código de Processo Civil, mas isso não é um consenso nos cartórios, que aqueles atos notariais e de registro, eles são gratuitos. Isso é uma previsão legal no Código de Processo Civil, mas mesmo assim não há um consenso se isso realmente é aplicável nos cartórios. Mas essas atos notariais, essa gratuidade para fazer isso quer dizer, essa previsão quer dizer que aqueles gastos com a lavratura da escritura pública de divórcio, as partes não vão precisar arcar com os custos decorrentes disso. E essas são algumas das dúvidas e questões relacionadas ao divórcio, aos custos, a indispensabilidade do advogado, a questão da partilha de bens. Essas são as dúvidas. As outras dúvidas você vai encontrar na cartilha, algumas outras questões e outros temas abordados. E agora eu vou passar a palavra para Priscila. Aprenderam um pouquinho, né? Sendo assim, ao amor, como dizia Vinícius de Moraes, que seja imortal, posto que a chama, e que seja eterno enquanto vive. Queremos agradecer a presença de todos vocês, ainda não vão embora. Queremos agradecer, fazer uma homenagem às nossas professoras. É claro que se não fosse a ideia, o nascimento dessa ideia de que nós saíssemos, né, da universidade, nós queremos homenagear a professora Nayane pela ideia. Muito obrigada, tá? Por ter vindo. Que você continue marcando a vida de muitas pessoas dessa forma, com seu conhecimento, com sua alegria. Foca nisso, tá, professora? Foca. Muito obrigada. E também a Thaís, né? Está entregando ali uma lembrança. E a nossa querida professora Juliane, que nós estávamos ansiosos te aguardando. Que Deus te dê muita vida e saúde para continuar com a sua jornada.
Em tempo também queremos registrar a presença da vereadora Marclene Rodrigues. Seja bem-vinda, muito obrigada pela presença da cidade. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, mas Wagner, Dr. Wagner, muito obrigada por acampar essa minha ideia. De fato, ser advogada nessa cidade, ser professora dessa cidade, saiba que é um projeto da minha vida e poder participar com os meus alunos não tem preço que pague, a emoção é muito grande. Eu espero que seja o primeiro, foi bem simples, mas eu espero que seja o primeiro de muitos, porque em Ibirité nós temos vários talentos aí escondidos e grandes profissionais que virão, sem sombra de dúvidas, no futuro, ok? Mas só que hoje eu queria agradecer a professora Juliane, porque sem sombra de dúvidas eu não estaria aqui se não fosse por você, pela confiança em mim. Esse semestre eu tive que substituí-la, um encargo pesado, porque quem sou eu? Não chego nem aos seus pés. A professora Juliane é uma profissional ímpar, não tenho nem palavras para agradecer pela confiança. Estou até tremendo aqui, porque é em sua homenagem esse projeto, famílias. E quando a gente fala de famílias no plural, eu não sei se vocês observaram isso, porque, principalmente, eu vou aqui, professora, você vai me dar licença, eu vou perder um pouquinho do jurídico e vou para o valor da afetividade. Quando a gente fala de famílias e no plural, a gente fala do Sr. José, a gente fala da Dona Fátima, sempre presente na minha vida. A gente fala de tantas Marias, de tantos Josés, de tanta mãe, de tantos pais, do Tuxo, não é isso? Quem conhece o meu cachorrinho sabe. E eu falo da nossa família, que é a faculdade. Eu falo da nossa família, que são os meus alunos, os nossos colegas, os nossos colegas de trabalho, os nossos irmãos que a vida nos dá, as minhas meninas do meu escritório. Queria também registrar aqui, sem sombra de dúvida, a presença dos meus ex-alunos aqui presentes, dos colegas de profissão, dos futuros colegas de profissão. Queria também registrar aqui a presença da doutora Isabela, tabeliando o cartório de notas, muito obrigada por ter vindo, e de todos os outros. Sem sombra de dúvida, falar em família é família em foco. É a base de qualquer sucesso, é a base de qualquer relação. Não se vive sem a família. E por isso eu queria chamar então a minha família em foco, queria chamar todos os meus alunos que participaram desse primeiro projeto aqui na frente para a gente finalizar, ok? Por favor, todo mundo. João, você vai ter que dar uma pausa aí e vai ter que vir, ok? Cabe todo mundo apertadinho? Então é isso. Queria todo mundo aqui na frente, para todo mundo ver aí a árvore da família, Nós somos formados por corações, por laços e por afetos. Não existe direito, não existe nenhuma instituição se a gente não fala de amor, se a gente não fala de carinho pelo aquilo que faz. E com essas palavras, eu não sei se a professora Juliana quer falar algo. Lógico, Mas eu deixo aqui dizendo que, para mim, é sempre a família em foco. E a família como qualquer instituição que vocês imaginarem. E hoje eu trago para vocês a minha família biológica e a minha família afetiva. Ok? Muito obrigada a participação de todos. Eu espero que seja o início de vários. Mas eu tenho que agradecer as homenagens. Eu tenho 22 anos de docência na PUC. Já é um caminho, tenho ex-alunos em todas as áreas do direito. E 22 anos de muita dedicação, porque eu amo aquilo que eu faço. Esse semestre eu me ausentei por um problema de saúde, tive que fazer uma cirurgia e solicitei a Nayane que cuidasse
de todas as minhas turmas. Eu tenho 7 turmas na PUC. Há um tempo atrás, como eu sou muito antiga na PUC, eu pude fazer uma escolha, porque nós, professores da PUC, precisamos dar aula em todas as unidades, e eu estava numa posição em que a administração superior me perguntou se eu queria ficar unicamente, exclusivamente numa unidade. E eu pedi encarecidamente para ficar exclusivamente com todas as minhas horas e dedicando-me exclusivamente à PUC Barreiro, porque eu trabalho lá desde que ela foi implantada. Eu trabalhei, inclusive, na comissão da administração que cuidou do loteamento que foi cedido pela prefeitura. Então, eu trabalhei tanto no curso dando aula, quanto também na implantação física da unidade. Eu tenho um carinho especial pela PUC Barreiro, pelo entorno. E esses anos todos eu tenho empregado justamente isso. A academia precisa se aproximar da sociedade. Nossa sociedade ela precisa se transformar. Nós precisamos crescer. E é com essa união, né, dos alunos, de quem está sendo formado, da parcela da população que ainda é pequena, que tem possibilidade de fazer um curso superior, é que a gente vai incutindo esses conceitos de uma sociedade mais justa, uma sociedade solidária, uma sociedade que seja capaz de atender as necessidades, né, os direitos fundamentais de cada indivíduo que compõe. Então, a justiça social, ela parte dessa união. Então, eu acredito que esse projeto aqui é uma parceria tão boa, e eu fui convidada para vir, não sabia da grandiosidade desse aqui, porque a Nayane que preparou tudo, por óbvio. Esses alunos tinham sido meus alunos durante um ano, e eu passei a cadeira de Direito de Família para a Nayane com muito cuidado, que eu escolhi a professora que ia me substituir, e tinha plena confiança na Nayane, e assim, estou assim, lisonjeada de estar presente aqui hoje, muito orgulhosa, mas muito mesmo, de todos os alunos, porque foi uma apresentação realmente brilhante. Assim, é fruto de um trabalho que foi feito durante o semestre, e que esses alunos, eles sabem que esse semestre passado nós tivemos lá embaixo, eu falei, acreditem no seu potencial. A primeira pessoa que precisa acreditar no próprio potencial é você mesmo. E aí você sai para alçar voos que são, a princípio, até para a própria pessoa inalcançáveis, e que cada um daqui tem essa possibilidade. Hoje é o coroamento disso. É saber que eles têm potencial e que a gente pode fazer o diferencial. Eu acredito que a gente possa, nos próximos semestres, manter esse projeto, vir aqui com mais alunos e participar de mais coisas aqui, para que a gente possa mudar o nosso entorno, né, a nossa realidade, para que a nossa realidade seja uma realidade realmente mais humana e mais sólida para todos nós. Eu agradeço muito, mas muito mesmo aos alunos, a todos os presentes, a professora Nayane, a todos, pela homenagem que foi feita aqui, que me fez um bem enorme nesse semestre, que realmente foi muito difícil devido a esse meu problema de saúde. Obrigada a todos pela presença.